Amados, bom dia. Mais uma vez, paz e a graça a todos. Que a paz de Cristo esteja com vocês. E eu queria vir falar um pouco sobre certa opressão que muitos de vocês podem estar até passando a buscar o Senhor Jesus, a começar ali, querer se aproximar dele, querer que ele se revele. Muitos que já foram até convertidos, mas outros que nunca se converteram, mas têm vontade de buscar o Senhor e podem estar passando por certas, opressões, e às vezes nem sabem que é opressões. Para começar, eu vou ler algo aqui na palavra que fala em Lucas 19, o Zaqueu publicano, E aí eu vou ler ele todo para ficar melhor. Aqui em Lucas 19, 1 diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Por ele ser de pequena estatura, então correndo diante, subindo num sicômoro, que é uma árvore, como se fosse ali uma espécie de figueira, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com o homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E aí, por que eu trouxe essa mensagem? Foi hoje a leitura do meu devocional. Porque Zaqueu, ele querendo ou não, ele enfrentou uma batalha para estar ali. Eu não estou falando só da sua estatura pequena, mas da opressão das pessoas. As pessoas falavam de Zaqueu. Todos nós sabemos que o cobrador de imposto, na época, era uma profissão mal vista pelos judeus. E ainda mais ele sendo um judeu. Então isso era como se fosse uma traição, infidelidade da parte de Zaqueu com seus irmãos. Então ele sofreu uma opressão para estar ali. Mas mesmo assim ele subiu uma determinada árvore para conhecer Jesus, para ver Jesus. Fez um sacrifício porque ele queria conhecer Jesus. E subiu até ali. E o Senhor olhou ele ali e pediu que ele descesse para que entrasse na casa dele. E aí agora eu vou tentar resumir um pouco. Gente, eu lendo aqui, o Senhor falou grandiosamente a mim, O Senhor não só entrou na casa de Zaqueu física, mas entrou na casa espiritual. Por quê? Porque Zaqueu, ele se posicionou. Zaqueu sabia das coisas que as pessoas falavam dele. Sim, Zaqueu sabia das coisas que as pessoas falavam, dos seus erros, dos seus pecados. Sim, porque os pecados de Zaqueu estavam expostos. E muitas das vezes os nossos pecados são expostos. Eu tinha uma vida de pecado, Eu ainda não falei sobre isso aqui no canal, mas eu tinha uma vida de pecado que, querendo ou não, ela era exposta. Eu mesmo escancarava a minha vida para algumas pessoas ver. E quando eu tentava buscar o Senhor, as pessoas sim falavam, vinha a opressão também de Satanás, que eu vou chegar já nesse ponto. E Zaqueu, ele passou por essa opressão, porque muitas pessoas falavam dele. Até então, o próprio texto diz, as pessoas murmuravam porque Jesus iria entrar na casa de um pecador. E aí você deve estar se perguntando, Thaisa, mas qual é o sentido dessa palavra? Posicionamento. Hoje, muitos de vocês podem estar pensando, nossa, eu já pequei muito, eu já errei muito, já fiz muita coisa errada. Jesus não vai me querer de volta, Jesus não vai me aceitar. Eu não estou preparada ainda para isso. Mas entenda uma coisa, enquanto você estiver com essa mente de fracasso, atraindo isso para você, você não vai se converter realmente nunca, desculpa lhe dizer isso.
Mas enquanto você parar de olhar para si e olhar para Cristo e deixar com que Cristo entre na sua casa, como ele entrou na casa de Zaqueu e houve salvação, pode ter certeza que na tua casa vai haver salvação. Então tudo começa com uma pessoa. Aí Zaqueu desceu da árvore e falou que ele ia devolver o que ele tinha pegado, extorquido das pessoas, e doar o que ele tinha aos pobres. Ou seja, Zaqueu tinha pecados, assim como eu tenho pecados, assim como você também tem alguns pecados e acha que o Senhor não vai te perdoar por conta dos teus pecados, ou porque fulano fala que tu é isso, fala que tu é errado. Toda vez que você tenta entrar na igreja, dá tudo errado, que eu já vou chegar nesse assunto. E aí Zaqueu, ele se posicionou a buscar o Senhor e houve salvação ali na vida dele. E aí eu vou entrar agora no assunto onde o Senhor quer que eu fale para vocês. Toda vez que você decidir entrar na igreja, decidir ler a Bíblia, decidir orar, decidir louvar, Satanás, ele vai se levantar. Satanás, ele vai te levantar. Vai se levantar para tentar te derrubar com dores de cabeça, com mal-estar, com perturbação. Toda vez que você decidir buscar o Senhor, Satanás, ele vai se levantar com uma opressão, com uma seta, com um dado inflamado. A igreja pode até ser na mesma rua que a tua, mas se você acha até a igreja legal, as irmãs legais, mas nesse dia que você decidir buscar o Senhor lá naquela igreja, Satanás vai jogar uma seta de que aquela igreja não dá certo, aquelas irmãs não prestam, ali só tem gente que só quer ser muito santo, aí eu tô com muita dor. Aí começa a vir a dor de cabeça, começa a vir o mal-estar e a perturbação, e tudo dá errado. E você tem que entender que aquilo ali é espiritual, não é físico. A partir do momento que você fala assim, hoje eu vou na igreja, e passou uns 2 minutos, você começou a sentir muita dor de cabeça, muita opressão, muito enjoo, isso é espiritual, isso é opressão maligna em cima de você, para que você não busque o Senhor, para que o Senhor não se revele a você. Eu espero que a partir desse capítulo que eu li de Zaqueu, vocês entendam isso, porque Satanás também estava ali atrás daquelas pessoas que murmuravam, tentando oprimir Zaqueu para não chegar até o Senhor, para que o Senhor não se revelasse ali a ele. E isso foi um posicionamento de Zaqueu, foi uma busca de Zaqueu. E o Senhor hoje fala, para que você venha abrir a porta, né, do coração, para que o Senhor possa entrar. E Zaqueu fez isso. Zaqueu não só abriu a porta da casa dele, mas abriu a porta do coração para que o Senhor pudesse entrar. Se vocês não fizerem isso, o Senhor não vai entrar. O Senhor pode bater, mas vocês têm que abrir a porta do coração do Senhor entrar. E mais uma vez, né, falando, toda vez que você decidir buscar o Senhor, o inimigo, ele vai se levantar. E isso eu também falo pela minha caminhada. Assim, quando eu comecei a buscar o Senhor, eu sofri muito ataque, passei por muita luta, muita batalha, mas eu continuei, né, sendo persistente na busca. E isso doeu muito. Eu passei por várias guerras, mas o Senhor me deu vitória. Eu orava, eu jejuava. Toda vez que eu tentava buscar o Senhor, o inimigo também se levantava com seus demônios, trazia pesadelos horríveis, mas mesmo assim eu acordava, repreendia, mesmo com medo, porque eu não vou dizer que eu não tinha medo, eu tinha muito medo, mas eu levantava e repreendia e o Senhor me dava vitória. Então hoje eu entendo que tudo que eu passei lá, e ainda passo hoje, é para coisas que o Senhor tem comigo lá na frente. E muitos de vocês podem dizer, nossa, eu já pequei tanto, Jesus não me quer. Isso é mentira de Satanás, está repreendido em nome de Jesus. O Senhor te quer sim. O Senhor não veio para cá, para essa terra, fez um sacrifício, gente, de cruz, derramou seu sangue numa cruz, simplesmente para você abrir a boca e dizer, Jesus não me quer. Como o próprio versículo 10 fala, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então vocês têm que entender que vocês carecem da misericórdia do Senhor. Vocês precisam entender que vocês precisam de Cristo e precisam sim se arrepender
dos seus pecados. Não tem como herdar a vida eterna, não tem como chegar ao Pai a não ser por Cristo. Cristo é a ponte até lá. Não tem como pessoas abrir a boca e dizer, eu não vou seguir Jesus, eu não vou me converter, porque eu já estou salva. Não, gente. Não é assim, não tem como você estar salva na prática do pecado todo dia. Está repreendido isso em nome de Jesus. Você tem que fazer uma aliança com o Senhor, se entregar verdadeiramente a Jesus. Se o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. O Senhor fala isso na palavra. Então, se vocês querem hoje estar livres das amarras do pecado, da mentira de Satanás, da inflamação do pecado no coração de vocês, que vocês possam lutar e se converter aos caminhos do Senhor, porque é isso que o Senhor quer. O Senhor quer somente um convite para entrar na casa de vocês, na casa interior. O Senhor só quer um posicionamento e persistência, porque eu entendo que a partir do momento que vocês começam a buscar o Senhor, o inimigo ele se levanta mesmo, ele traz pesadelos horríveis. Ele traz pessoas para falar besteira. Nossa, tu indo para a igreja, agora tu quer ser isso, tu quer ser crente, agora tu quer ser santo. Toda vez que você quer ir ou num culto, ou numa célula, ou na casa do irmão até conversar, acontece coisas horríveis, mas seja persistente, ore, sabe? Abra a porta do seu coração para que o Senhor venha entrar, para que o Senhor possa fazer morada. Aqui no livro de João, no capítulo 7, no versículo 37, diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então o Senhor deixa bem claro que quem tem sede, quem quer Jesus, quem quer seguir Ele, quem quer ter essa intimidade com Ele, vá e beba. E quem crê nele, né? Do seu rios fluirão rios de águas vivas, que é o Espírito Santo. A partir do momento que você faz uma aliança com o Senhor, o Espírito Santo começa a habitar em você. E ali o Espírito Santo ele vai te moldar, ele vai te restaurar, ele vai te curar. Você vai se convertendo. Todos os dias você vai se convertendo de alguma coisa. Você vai tirando ali o pecado, vai se afastando do pecado. Tudo isso é um processo que o Espírito Santo vai ajudar. Então, o rio aqui de águas vivas, os fluidos rios de águas vivas, é o Espírito Santo que vai habitar em você a partir do momento que você decidir se entregar para o Senhor e ser persistente. Porque eu entendo que na nossa busca, quando a gente começa a buscar o Senhor, como eu falei, porque isso também aconteceu comigo, o inimigo ele me oprimia com muitas coisas, com muitos sonhos, muitas perturbações, muitos pensamentos também negativos, como eu falei, da mente fracassada. Justamente isso, ele me oprimia muito, mas hoje eu entendo que tudo isso são barreiras que Satanás levanta para que a gente não conheça o Senhor, para que o Senhor não se revele a nós. Então hoje, se você decidir buscar o Senhor e você está tendo pesadelos, você está tendo mal-estar, você está tendo dores de cabeça, teu marido começa a brigar contigo na hora que tu vai para a igreja, teu filho começa a estar chorando com muita dor, cachorro começa a estar latindo, você tinha vontade de ir muito numa igreja, decidiu ir, rapidamente você começou a sentir uma angústia contrária, pensamentos negativos em relação à igreja, Jesus também não vai me querer lá, o que é que eu vou fazer lá? Entenda que isso é opressão espiritual, são setas de Satanás, são setas malignas para que você não reconheça o Senhor, para que você não conheça o Senhor, para que a verdade ela não venha a ser colocada dentro do teu coração. Se conhecer, a palavra diz, né? Se conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então que vocês possam conhecer a verdade, que é Cristo. Se vocês começarem a ler a Bíblia, justamente a Bíblia, dores de cabeça, enjoo, vocês não estão entendendo nada, comecem tudo de novo. Senhor, eu quero começar a te buscar. Seja sincera na oração. Espírito Santo, peça ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero começar a entender a palavra. Eu não consigo entender a palavra, mas eu sei que o Senhor pode fazer isso. Então, traga a clareza da palavra para que eu compreenda a palavra e que o Senhor se revele a mim.
E a partir do momento que vocês começam a ler a palavra, e é perturbação, e é opressão, e é um sono, gente, bocejo do nada, é Satanás, se alertem, é demônio ao redor de vocês, mas não desistam, continuem, né? Eu sei que dá medo, realmente dá medo, porque às vezes a gente tá lendo a palavra e a gente começa até a ver vulto, é panela caindo, isso aí tudo é para que a gente não continue na nossa busca ao nosso Senhor, né? Ao nosso Deus, ao nosso Rei. Mas o Senhor gosta de pessoas que são persistentes. O Senhor gosta de pessoas que vão mesmo, que se mergulhem, que têm atitude, sabe? E o Senhor fala para que a gente não venha a temer, para que a gente seja forte e corajoso. Então o Senhor vai sim nos dar vitória, o Senhor vai colocar os seus anjos ao lado de vocês. Se vocês realmente querem servir o Senhor verdadeiramente, o Senhor vai dar força a vocês, mas sejam persistentes na busca ao Senhor. É isso que o Senhor quer. Que vocês sejam persistentes, que mesmo com a opressão, com os falamentos, vocês continuem, né? E sejam persistentes. As pessoas vão falar, nossa, agora tu quer te converter, agora tu quer ser crente, já fez isso, já fez aquilo outro. Porque, como eu falei, o pecado de Zaqueu foi exposto. Ele trabalhava com isso. Mas muitos de outros pecados de outras pessoas estão escondidos de trás das roupas, debaixo das roupas. Mas escondido entre aspas, porque escondidos aos olhos do Senhor, nada está encoberto. Então, se as pessoas quiserem começarem, agora tu quer ser crente, tu vai entrar para a igreja e não sei o que, tu não vai ficar, só repreenda isso em nome de Jesus. Se for possível, repreenda, coloque a pessoa no lugar dela educadamente, mas se for possível, repreenda em pensamento e segue tua vida e vai se afastando dessas pessoas também, desse tipo de conversa, porque isso também só atrasa o processo. Você quer se converter ao Senhor, mas está em roda de pessoas que não querem nada com o Senhor, mesmo que seja alguém da tua própria família, mas vai se afastando ao pouco, peça discernimento ao Senhor, ore ao Senhor. Senhor, eu quero muito servir o Senhor, mas aqui na minha casa todo mundo bebe, todo mundo faz isso, todo mundo vai para festa. É uma família completamente disfuncional, não, aqui é tudo bagunçado, Senhor, mas eu quero servir o Senhor. Então vai ali alimentando isso com o Senhor, busque, clame mesmo o nome de Jesus, porque Ele vai se revelar, Ele vai te ajudar. E saia dessas rodinhas de conversa, porque eu entendo que a amizade, as pessoas falam que a amizade elas não influencia sim, gente. Se você quiser servir o Senhor e começar a andar na mesma roda que você tem da faculdade, tem do serviço, tem da rua que você mora, tem do curso, tem da escola, pessoas que não querem servir o Senhor, que quando você fala assim, nossa, eu quero voltar para a igreja, eu quero voltar a servir Cristo, ou eu quero mesmo me converter, me batizar, e a pessoa vira para ti, Margarida, isso é só agora, depois tu larga isso daí. Gente, tá repreendido em nome de Jesus isso da vida de vocês. Sai de perto dessas pessoas. Eu falo assim, sai de perto, mas vai saindo aos poucos, né? Peça para o Senhor dar discernimento a vocês. Eu entendo que às vezes quando a gente se converte, a gente também quer converter o nosso grupo, né? E isso, muitas das vezes, eu quis muito, porque a única pessoa que tem poder para converter é o Espírito Santo. Eu não tenho poder de converter ninguém, eu tenho poder de falar da palavra, de evangelizá-los. Mas eu entendo que quando eu me converti, eu queria sair também levando todo mundo comigo. E às vezes não. Muitas das pessoas que eu me converti não vieram comigo. Mas eu tive que me afastar, porque não era mais propício para mim estar ali. Eram conversas diferentes, atitudes diferentes. E o Senhor não me queria mais, eu ainda converso com eles, entre aspas, né? Assim, conversa básica, oro pela vida deles, coisas que também, se vocês se converteram já e estão passando por esse processo, orem por eles, mas se vocês verem que aquela roda de conversa, aquele grupinho, vai te afastar do Senhor, mesmo que doa, se afastem, sabe? Porque devemos buscar o Senhor acima de todas as coisas e não buscar as coisas acima do Senhor. E eu demorei muito para entender isso. Eu ainda estou nesse processo, porque quando eu me converti, eu queria estar nas rodinhas de conversa, principalmente do povo lá da rua, né? Que eu cresci com eles e o Senhor me mostrando que ali não era mais o meu lugar. Mas não significa que eu deixei de falar com eles. Eu só parei de estar sentando e conversando conversas que não me agregavam em nada, gente. Se você parar para pensar,
Se você pedir para o Espírito Santo, tira as escamas dos meus olhos para ver aonde é que eu tô, ainda mais quando a gente se converte, assim, que a gente passa por um processo, que ainda estou passando por esse processo, o Espírito Santo ele começa a tirar as escamas dos olhos da gente e a gente começa a ver que lugares, situações, ambientes não é mais pra gente. E o inimigo ele se apropria também disso. Ele vê, nossa, ela quer estar nesse grupinho aqui, pois então eu vou influenciar ela para estar mais aqui. Vou mandar os amiguinhos dela, os colegas, as amigas. Ah, amigo, bora ali. Ah, amigo, bora fazer isso. E aí quando você perceber, você está se afastando mais do Senhor. E você acabou de se converter. Talvez você tenha 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, sabe? De conversão ali. E você está parando para pensar, você está se afastando do Senhor por conta dessas atitudes, por conta dessa opressão que vem, dessa tentação que vem. Então o Senhor hoje quer posicionamento. Eu entendo que a partir do momento que a gente começa a servir o Senhor, nós somos o Senhor. Nós não somos do mundo, nós somos filhos da luz e não filhos das trevas. Então o Senhor hoje quer posicionamento. Se você acabou de se converter, se identifica com essas coisas que eu acabei de falar, eu sei que tem mais coisas, né, que precisam ser faladas, mas para o vídeo não ficar muito grande. Se você acabou de se converter e está passando por esse processo, busque o Senhor, comece a orar, comece a jejuar, peça ajuda de algum colega seu da igreja, do seu pastor, converse com o seu pastor, com o seu líder, e para que ele venha auxiliar você, conversar com você. Ore ao Espírito Santo, gente. Não tem pessoa melhor que o Espírito Santo na nossa vida. Se você quer se converter e também se identificou com essas coisas que eu falei, sobre o bocejo, sobre as dores de cabeça, a fadiga, o cansaço, a confusão que acontece quando você começa a dizer que vai para a igreja, sabe? E começa a vir essa opressão, isso são setas, são opressões malignas que Satanás usa para paralisar você, para que você não alcance Cristo, para que você não prossiga até o alvo, que é o Senhor. Então Zaqueu, ele foi persistente na busca, ele subiu em uma árvore para conhecer o Senhor. E naquele exato momento o Senhor, Zaqueu não só abriu a porta da casa dele, mas abriu a porta do coração para Cristo entrar. Então o Senhor só quer isso, um posicionamento, que você abre a porta do seu coração, porque quando Jesus entrar, os rios de água vivas fluirão em tua vida. Como eu falei, o processo é doloroso, porque o inimigo ele oprime, mas mais forte é o que está em nós. Lembre-se disso, mais forte é o que está em você do que está no mundo. E o Senhor, ele já venceu todas as guerras, ele já venceu todas as batalhas. É só você começar a entender isso, que a partir do momento que você se diz servo do Senhor, filho de Deus, pode ter certeza que o Senhor vai te socorrer, vai colocar os anjos dele, né, ao teu derredor, para que você venha estar protegido. Então, mais uma vez, eu espero que vocês possam entender essa palavra. Eu sei que é uma palavra curta, eu espero que vocês consigam entender também o que foi falado aqui, porque não é eu que vim falar, Isa que vim falar isso, mas sim o Espírito Santo, porque eu entendo que são coisas que precisam ser faladas. Eu vejo muito vídeo de pessoas falando que a partir do momento, e comentários também de pessoas que a partir do momento que elas começam a buscar o Senhor, elas começam fulano, bora beber, bora pra festa, bora sair, bora sentar na porta, ou então dores de cabeça, fadiga, um cansaço, uma irritação, um estresse, enfim, gente, vários problemas acontecem justamente na hora da pessoa começar a ler a Bíblia, a orar, a buscar o Senhor, a voltar, até escutar um louvor, né? A pessoa, eu quero escutar um louvor. E aí rapidamente a carne começa, não, bota um funk, bota um reggae, bota um brega, seja lá qual for o tipo de música. A carne ela começa a pedir essas coisas. Então eu vejo que isso é necessário falar sobre essa opressão de Satanás, quando a pessoa começa a querer buscar Cristo, fora os pesadelos também. Porque se você começou a buscar Cristo hoje, começou a ler a Bíblia, começou a se interessar, e Satanás vem num pesadelo, tenta te matar, é para justamente te paralisar ali, te deixar com medo, para que você não prossiga.